Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de auxílio-doença. Então, aquele trabalhador que precisar se afastar do trabalho por doença poderá receber um auxílio temporário por incapacidade, apenas pela análise e aprovação da sua documentação médica, então atestados, laudos e relatórios de exames, por exemplo. Então, o novo regramento, porém, ele traz alterações que devem facilitar esse procedimento para os segurados. Então, a principal mudança é que o benefício não poderá ser negado caso o perito que avaliar a documentação médica, ele considerar que os papéis não são suficientes para prosseguir com a concessão. Então, a partir de agora, o segurado que não tiver o auxílio aprovado pela análise, ele deverá ser convocado para uma perícia presencial e, a partir da comunicação, ele terá 7 dias para entrar em contato com o órgão e marcar o exame. Então, caso não responda no prazo, o segurado terá o pedido arquivado, mas não negado. Então, isso significa que ele poderá refazer o pedido imediatamente. Então, além de tornar mais fácil o processo, evitará a negativa do pedido por motivos que poderiam ser facilmente contornados. Então, evitando, que a pessoa precise ingressar com ação judicial. Então, outra alteração importante é a permissão para a análise documental de segurados que estão na fila de espera para passar por perícia presencial. Então, caberá ao segurado que está na fila optar pela perícia documental por meio do Meu INSS ou da Central 135. Então, essa opção ela não irá alterar a data original de benefício, do início do benefício, caso ocorra a concessão, preservando o valor integral dos atrasados devidos desde a data do primeiro requerimento. Então, o INSS ele possui um sistema de inteligência para evitar fraudes que estão ocorrendo a fim de evitar concessões indevidas. Então, a medida ela tem restrições para aplicação, mas libera valor integral. Então, a lei que permitiu a retomada da concessão do auxílio por incapacidade sem a obrigatoriedade do exame presencial durante a pandemia de Covid-19. Então, restabeleceu até o final de 2021 uma medida que já havia sido adotada em 2020. Então, o INSS definiu alguns limites para autorizar a análise documental. Então, dentre as possibilidades que prevêem o auxílio sem perícia, está a exigência de que a medida seja aplicada a locais onde os serviços presenciais da Perícia Médica Federal estejam impossibilitados. Então, é o caso, por exemplo, de cidades nas quais as agências estiverem eventualmente fechadas devido ao avanço da Covid-19, ou cujas salas de perícia estejam inadequadas. Outro cenário que permite a análise documental é aquele em que a unidade disponível para atender
uma determinada localidade esteja trabalhando com déficit de peritos superior a 20%. E a terceira e última hipótese, que libera a sua análise do requerimento, né, de auxílio de forma remota, é quando o agendamento, né, para a perícia registrar um intervalo de espera superior a 60 dias. Então, a versão 2021 do auxílio doença sem perícia traz ainda outras mudanças em relação à medida, né, que vigorou em 2020. Então, nesse ano, o beneficiário não poderá pedir prorrogação dos pagamentos quando o prazo de 90 dias for superado. Ao invés disso, ele deverá apresentar um novo pedido ao órgão. Então, diferentemente do ano passado, a regra para 2021, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, não estabeleceu um limite de valor. Em 2020, a aprovação de um auxílio por incapacidade pela análise da documentação médica, né, garantia apenas o pagamento de um salário mínimo. Então, o restante do valor, caso a média salarial do segurado garantisse um benefício maior, só poderia ser liberada após a realização da perícia presencial. Então, cerca de 600 mil pessoas aguardaram a realização dessa perícia médica para ter a concessão ou a complementação de benefícios. Então, o INSS disciplinou a concessão do auxílio por incapacidade temporária pela análise da documentação médica do paciente. Então, a portaria acrescenta 2 pontos à medida que podem facilitar o pedido do segurado. Então, nesse caso, o benefício não pode ser negado. Então, a nova regra, oficializada pelo INSS, ela garante que a análise da documentação médica não poderá negar o benefício. Então, caso o perito considere que a documentação contém erros ou é insuficiente, nesse caso, uma perícia será marcada. Agora, se ao examinar o segurado, o perito considerar que não há incapacidade para o trabalho, então o benefício será negado. Agora, quando o segurado for convocado para uma perícia e não comparecer, o pedido de auxílio doença, né, será arquivado. Então, ao ter o pedido arquivado, sem análise do direito, o segurado poderá realizar um novo requerimento. Mas nos casos de arquivamento, o trabalhador terá também uma nova data para a contagem do início do benefício. Então, o INSS ele também autorizou quem está na fila de espera por uma perícia a se inscrever para a nova análise documental. Então, o segurado que optar por um novo pedido manterá a data de início do benefício, caso a concessão seja aprovada. Ao manter a data original do benefício, o órgão garantirá o pagamento dos atrasados para aqueles que tiverem direito. Então, vai receber os atrasados. Agora, já estava na regra. Além de detalhar algumas regras, a regulamentação autorizou o início da concessão sem perícia. E as demais regras, porém, elas já estavam em uma portaria publicada em março deste ano, que são condições das agências. Então, a concessão sem perícia médica poderá ser feita caso o segurado esteja em local que apresente pelo menos uma das seguintes situações. Então, unidades onde os serviços presenciais da Perícia Médica Federal estejam impossibilitados. A outra questão é unidades em que haja redução da força de trabalho da perícia superior a 20%. E unidades cujo tempo de espera para agendamento seja superior a 60 dias.
Bom, documentos necessários para você fazer o pedido: atestado médico, exames, laudos, relatórios ou outros documentos que comprovem a doença informada. Quanto ao valor do benefício, a concessão será pelo seu valor integral e não mais uma antecipação de um salário mínimo como foi em 2020. Isso significa que o INSS vai calcular o valor da média salarial, né, desse segurado, vai aplicar a regra de pagamento do auxílio-doença e chegar ao valor final do benefício. Então, o auxílio-doença concedido sem perícia terá o prazo máximo de 90 dias e não poderá ser prorrogado. Então, como você vai solicitar o auxílio com um atestado médico? Você vai acessar o Meu INSS, aplicativo ou site meu.inss.gov.br. Entra com login e senha. Caso não tenha cadastro, será preciso criar um cadastro. Então, você vai procurar pelo serviço, auxílio por incapacidade temporária, aí você vai em análise documental. O pedido de auxílio por incapacidade temporária, com análise do atestado médico, também pode ser solicitado pelo telefone 135. Bom, qual benefício poderá ser requerido com análise documental sem que o segurado passe por perícia médica, né? Médica presencial. Então, o auxílio incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, pode fazer sem perícia. Bom, em que casos o cidadão terá direito a essa nova modalidade? Essa nova modalidade ela é oferecida às pessoas que residam em localidade em que a agência do INSS não disponha do serviço de perícia médica, seja por restrições determinadas pelas autoridades locais, seja pela quantidade insuficiente de peritos. Também é oferecida a quem residir em localidade em que o agendamento, né, das perícias médicas tenha tempo de espera maior que 60 dias. Então, o cidadão deverá cumprir os demais requisitos para obtenção do auxílio, como carência e qualidade de segurado. Bom, e como é que a pessoa faz, né, para saber se tem o serviço de perícia, dessa perícia médica, na localidade em que reside, ou se o tempo de espera está acima de 60 dias? Bom, no momento do agendamento, né, dessa perícia pelo Meu INSS ou pelo telefone 135, o cidadão será informado de que o pedido do benefício passará por análise documental, sem realização de perícia médica presencial. Então, a informação ela não será dada com base no CEP de residência do cidadão. Então, o sistema ele vai identificar se a agência com perícia presencial na localidade ou se ele deverá enviar documentos médicos, né, para essa perícia. E como é que você vai solicitar o benefício com análise documental? Bom, quando não é possível a realização de perícia presencial, tanto o atendimento do telefone 135 quanto o Meu INSS vão indicar que o requerimento ele deve ser feito por análise documental. Pelo 135, o atendente orienta o cidadão a requerer pelo Meu INSS, seja pelo aplicativo para celular ou pelo site Meu INSS. Então, no momento do requerimento, deverão ser anexados os atestados, os documentos complementares com indicação da data estimada do início dos sintomas da doença e declaração de responsabilidade quanto à sua veracidade. E o resultado satisfatório do requerimento por meio da análise documental dependa
dependa da qualidade dos documentos que o segurado enviar. Bom, e quem já tem perícia marcada poderá se beneficiar dessa nova modalidade? Sim, porque somente se residir em localidade em que o agendamento, de perícia médica tenha tempo de espera maior de 60 dias, ou em que a agência do INSS não esteja oferecendo o serviço de perícia médica, devido a restrições, determinadas pelas autoridades locais. Bom, tratando-se, da continuidade da antecipação do benefício, como que o governo fez, no ano passado? Não, porque dessa vez o benefício, se reconhecido, ele será definitivo e pago no valor total, que o segurado tem direito. No ano passado, havia apenas a antecipação do valor de um salário mínimo. Então, dessa vez, ainda há necessidade de apresentar mais documentos médicos, além do atestado. Bom, e quais são esses documentos, que precisam ser apresentados? Além do atestado médico e de um documento de identificação, deverão ser apresentados documentos médicos complementares que comprovam a doença informada no atestado como causa da incapacidade para o trabalho, como exames, laudos e relatórios, por exemplo. O atestado ele deve estar legível, sem rasuras, com identificação, CRM e assinatura do médico, e deve conter informações sobre a doença, preferencialmente com CID e o período estimado de repouso necessário. Bom, como o segurado ele fica sabendo do resultado, dessa análise documental? O cidadão ele consegue saber através do resultado, pelo Meu INSS ou da Central 135. E para ver esse resultado da análise documental, é necessário que o cidadão acesse o Meu INSS com login e senha. Agora, se o benefício for indeferido, qual o procedimento que deverá o segurado adotar? Bom, o auxílio por incapacidade temporária com análise documental, ele não será indeferido sem realização de uma perícia médica presencial. Então, nessa situação, o segurado ele será orientado a efetuar o agendamento para a realização da perícia médica presencial, através do serviço Perícia Presencial por Indicação Médica. Bom, se esse segurado tiver algum problema, no cadastro dele, ele deverá fazer o acerto antes da análise documental. Bom, será automático ou ele terá que ligar para 135? Essa opção, ela será disponibilizada no Meu INSS. Então, se o cidadão tiver algum problema que impeça, o pedido do auxílio por incapacidade temporária, com análise documental, ele deverá efetuar a solicitação do serviço, acertos para a marcação de perícia médica, que é realizado exclusivamente pelo 135. Não havendo qualquer impedimento, o cidadão deve efetuar o requerimento pelo Meu INSS. E se houver qualquer pendência, identificada posteriormente, a solicitação de documentos ou informações será realizada pelo INSS. Bom, tem um prazo máximo em que o INSS vai pagar o benefício concedido dessa forma? Sim, até 90 dias. Então, caso o segurado fique incapacitado por um período mais longo, ele precisará dar entrada a um novo requerimento.
Bom, o trabalhador, ele poderá ser convocado para a perícia médica presencial? Sim, ele pode, a critério da Perícia Médica Federal. Então, nesses casos, o INSS vai notificar o interessado sobre a necessidade de agendar o serviço. Até quando o INSS poderá conceder, né, esse auxílio nessa nova modalidade? Até 31 de dezembro de 2021, essa análise documental será feita pelo perito ou por processamento automático. Então, os documentos médicos anexados ao requerimento, eles serão analisados pela Perícia Médica Federal. O auxílio-doença conta para a aposentadoria? Então, essa é uma dúvida muito comum. Então, tem um detalhe muito importante no auxílio-doença que pode fazer o recebimento desse benefício contar ou não para a sua aposentadoria. Se quando você terminar de receber o benefício, você realizar uma única contribuição para o INSS, todo o período que você está recebendo auxílio-doença, pode ser 1 mês ou 10 anos, entra na contagem para a sua aposentadoria. Agora, por outro lado, se você sai do seu auxílio-doença e não realiza nenhum pagamento, você não contribui mais para o INSS, você vai perder todo o tempo todo o tempo que você recebeu o benefício. Então, muito cuidado. Nunca deixe de realizar contribuições para o INSS depois que seu auxílio-doença for cessado, cortado ou indeferido. Bom, e eu posso pedir o auxílio-doença com um atestado antigo? Bom, poder você até pode, mas eu duvido que o benefício seja concedido com um atestado antigo. Então, se possível, passe pelo médico, né, alguns dias antes e pegue um atestado novo. Avise seu médico de que você está tentando o auxílio-doença. Pelo INSS, peça um atestado bem completo, né? Que o seu médico diga qual a sua doença, desde quando você vem se tratando, se você pode ou não trabalhar e por quanto tempo você tem que ficar afastado, né, do trabalho. Então, insista para que seu médico coloque no atestado um prazo estimado, né, para o seu afastamento. Então, por exemplo, 90 dias é um exemplo. Não deixando apenas para o médico do INSS fixar essa data. Então, se o seu médico não consegue prever um prazo de alta, peça para que o médico coloque no atestado, ao menos que você não tem condições de trabalhar até o seu próximo retorno, qual ocorrerá em tantos meses. Então, é importante isso, não esqueça de colocar essas informações no atestado médico. Bom, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.